Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ministro da Educação Cid Gomes pede demissão depois de ir ao Congresso e acusar o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e os deputados de achaque. Eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achaque, que é o que diz. Que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Esse cidadão não vai vir aqui debochar da cara dos representantes da população brasileira. E veja também nesta edição. Presidente Dilma Rousseff lança pacote anticorrupção que torna crime o Caixa 2 de campanha eleitoral com pena de prisão. Polícia de São Paulo encontra carga de 14 toneladas de dinamite roubada na semana passada. Bater panela virou mania e o Jornal da Cultura vai explicar quando e onde surgiu esse tipo de protesto. Ataque terrorista no complexo do parlamento da Tunísia deixa mais de 20 mortos. Partido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu vence as eleições legislativas em Israel. Pesquisadores antecipam quando a inteligência artificial estaria pronta para substituir a atividade humana. Por descuido da transportadora, uma rua fica coberta de peixes na China. E eu tenho a companhia na bancada do cientista político José Álvaro Moisés e do historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal. E contamos com a sua participação com perguntas através do WhatsApp no número que está aí na tela e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Cid Gomes não é mais ministro da Educação. Vamos direto a Brasília com o repórter Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Como é que foi a saída do ministro aí, hein? Boa noite, William. Boa noite a todos. O ex-ministro Cid Gomes entregou o cargo depois de discutir com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A confusão começou quando o ministro afirmou que na Câmara há parlamentares achacadores. Cid Gomes ocupou a tribuna da Câmara hoje para fazer uma pequena retratação, mas repetiu as críticas, o que gerou mais confusão. Vamos ver na reportagem. Eu fui, senhoras e senhores deputados, acusado de mal educado. O ministro da Educação é mal educado. Pois muito bem, eu prefiro ser acusado por ele de mal educado do que ser como ele, acusado de achaque, que é o que diz. Que é o que diz a manchete da Folha de São Paulo. Esse cidadão não vai vir aqui debochar da cara dos representantes da população brasileira. Eu gostaria que fosse retirado do plenário aqueles que não são deputados nem credenciados. Com relação à plateia, qualquer manifestação da plateia será retirada. O plenário da Câmara dos Deputados não é lugar de claque. Após deixar a Câmara, o Cid Gomes se encontrou com a presidente Dilma Rousseff e pediu demissão. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a Câmara dos Deputados entrarão com uma ação contra o ex-ministro. Voltamos ao estúdio. William. Obrigado, Leandro. Vamos conversar com a bancada. José Álvaro Moisés. O ex-ministro da Educação foi mal educado, José Álvaro? Boa noite, William. Boa noite, telespectadores. Boa noite, cada um. Olha, eu penso que sim, viu, William? Porque a política é uma atividade digna, é uma atividade que envolve não apenas fazer o bem comum, políticas públicas, adotar o que é adequado, mas envolve também uma relação construtiva entre os diferentes atores, não é? Claro, tem conflito, tem interesses divergentes, sempre tem, não é? Mas eu acho que nós não precisamos, na política brasileira, né, caminhar para esse tipo de desempenho. Já estava anunciado pela declaração anterior do ex-ministro da Educação a respeito dos parlamentares, já estava anunciada a saída dele, né? De certa maneira, isso vem também no bojo de uma tentativa da presidente Dilma agora de fazer uma reforma para reajustar um governo que está extremamente mal avaliado antes de completar 3 meses de que esse governo assumiu.
Então, de alguma maneira, isso fazia parte da narrativa. Mas eu acho que ir ao Congresso para, de dedo em riste, apontar pessoas e fazer acusações, o Brasil tem justiça, tem Ministério Público, tem instituições para que essas coisas ocorram de uma outra maneira. E eu acho que o povo brasileiro, a sociedade brasileira, merece um tratamento mais à altura, mais adequado. Nós somos pacíficos, nós somos tranquilos, não é? Nada disso significa esconder problemas ou conflitos, mas eu acho que nós temos o direito de ter um tipo de procedimento que seja compatível com as pessoas se reconhecer. O reconhecimento um do outro, inclusive de antagonistas na política, é uma condição de um bom funcionamento democrático, na minha opinião. Leandro Carnal, boa noite. Boa noite, William. Esse não deveria ser um momento adequado para esse tipo de acusações, né? O ministro não deixa de ser um representante, ou não deixava de ser um representante do Executivo no Parlamento, no momento que o Executivo precisa muito do Parlamento, não é isso? Existe uma necessidade enorme do governo Dilma de uma aliança com o PMDB e com a Câmara de Deputados e com o Senado. O ministro agiu mal para esse objetivo e eu, como professor de escola pública, lamento que, ao invés do ministro ter problemas, porque nós temos 10% de analfabetos no Brasil, ao invés do ministro ter problemas por causa do declínio da escola pública, de verbas e da remuneração de professores e investimento na pesquisa, ele vai ter problemas por causa de um adjetivo lançado sobre os deputados. Parece que é até um desvio do verdadeiro problema da educação brasileira. O ministro não foi educado e o Brasil, infelizmente, não é um país que tenha muitas pessoas educadas. Pois é, vamos falar sobre esse adjetivo aí. O Becker até pede aqui para explicar a palavra achacadores. Quem pratica achaca é achacador. Vamos ver qual é a explicação do dicionário para o termo usado pelo ministro da Educação? Vamos ver lá no telão. Achacador, indivíduo que achaca alguém extorquindo-lhe dinheiro, ladrão, vigarista, autoridade que recebe dinheiro indevido. Essa palavra foi demais, não é? Não, veja, o ex-ministro da Educação poderia estar querendo fazer referência ao fato de que tem pessoas do Congresso, tem parlamentares de diferentes partidos que estão envolvidos em práticas de corrupção. Agora, tem uma maneira mais adequada para você colocar isso. Inclusive, eu acho, William, se você colocar de maneira adequada, você submete ao império da lei, às exigências da lei, através dos mecanismos adequados e como eventuais pessoas que estão envolvidas em corrupção ou achacadores, na expressão chula que o ministro adotou, não é? Pelo qual essas pessoas podem ser enquadradas, investigadas e, se tiverem culpa, serem punidas. Né? Carnal, aqui pelo WhatsApp, o Wesley está perguntando aqui, qual o impacto com a saída do ministro sobre o programa Pátria Educadora? Bem, na verdade, todos os programas de educação no Brasil têm dísticos, têm nomes e têm títulos muito bonitos. Nós temos tido um fracasso sistemático em vários campos da educação. Os ministros que saem dessa forma, sendo o governo até a véspera e dizendo que o Congresso recebe dinheiro indevido, a principal acusação ao Congresso é que recebe esse dinheiro do governo. Logo, o governo ao qual ele pertencia. Logo, o ministro está falando como se falasse de um governo da Tasmânia e não do governo ao qual ele pertencia. E é muito estranho, isso já aconteceu outras vezes, é uma tradição brasileira, como foi o caso de Sarney, que liderou a ditadura até a 1/10 hora, e aí saiu para formar um partido de combate à ditadura. Na verdade, esse destempero verbal é só a ponta de um iceberg, é só a ponta de um problema para, talvez, encobrir o fracasso que nós temos colhido no campo educacional, que talvez seja, de todos os fracassos brasileiros, o mais notável. Agora tem aqui uma observação do Enio Torres Granel pelo Twitter. E qual é a palavra culta para quem leva a sogra para a Europa às custas do dinheiro público? Foi o que aconteceu com o ministro, né? E nós destacamos um trecho da fala do ministro Cid Gomes nesse pronunciamento dele na Câmara dos Deputados. É a frase do dia. E está no telão, partidos de situação têm o dever de ser situação ou então larguem o osso, saiam do governo. Vão para a oposição. Cid Gomes, ex-ministro da Educação. Zé Álvaro Moisés, análise dessa frase do ministro?
do ex-ministro agora? Então, olha, William, eu diria o seguinte, se ele não tivesse colocado nesse contexto, que eu entendo que foi bastante mal educado, essa frase tem um elemento de diagnóstico de um aspecto do que tem ocorrido no Congresso. O ministro tem razão, desse ponto de vista ele tem razão. Quem faz parte do governo e faz parte da coalizão majoritária tem que se comportar como parte da coalizão majoritária. A ideia que você tem, não é, que tem ocorrido no Brasil, nessa estrutura do presidencialismo de coalizão, em que membros das bancadas que formam a coalizão usam, de certa maneira, um jogo de braço para poder obter benefícios, etc., não é, pressionando o executivo, não é uma prática adequada. Ninguém venha me dizer que isso é da racionalidade da ação humana e que é assim que as pessoas... Na política, a racionalidade está submetida a objetivos gerais, a objetivos que interessam, que são públicos e que interessam ao conjunto da sociedade, né? Então, eu acho que tem uma certa ironia nisso, porque, de uma maneira mal educada, o ministro tocou num ponto que talvez mereça o debate e a discussão de quem? Da maioria que forma a coalizão majoritária da presidente Dilma. De alguma maneira, eles têm que examinar essa questão. Canal. Há muitos anos, vocês lembram, o ex-presidente Lula, então não presidente, chamou o Congresso dos 300 picaretas, com a autoridade de quem era deputado federal. Parece que atacar o Congresso e atacar a Câmara de Deputados é uma prática comum, tanto pelo que o Congresso faz, como pelo descrédito brasileiro tradicional com o legislativo, que é um dos fundamentos da democracia. Quando o ministro da Educação se comporta dessa forma, o que esperar de um aluno em sala de aula, já que ele seria o topo da pirâmide alimentar da educação brasileira? O presidente Dilma Rousseff lança em Brasília um pacote de medidas anticorrupção. Ministros e governadores participaram da cerimônia de lançamento. A presidente assinou uma a uma as 7 medidas. O pacote segue agora para o Congresso. Há emendas constitucionais e projetos de lei, alguns inclusive que já tramitam no Senado e na Câmara. Entre outros pontos estão previstos: criminaliza o Caixa 2 para a campanha eleitoral, com pena de 3 a 6 anos de prisão e multa aos doadores. O confisco de bens frutos de atividades criminosas, dinheiro ilícito ou improbidade administrativa. A exigência de ficha limpa para todos os servidores dos 3 poderes. E a inclusão do enriquecimento ilícito de servidores públicos no Código Penal. Dilma anunciou também a criação de um grupo formado por integrantes do Executivo, do Judiciário e do Ministério Público para acompanhar e acelerar a implementação das medidas. O meu compromisso, quero dizer a vocês, com o combate à corrupção e à impunidade, é coerente com a minha vida pessoal, com a minha prática política e é coerente com a minha atuação como presidenta da República. Tenho convicção que é preciso investigar e punir os corruptos e os corruptores de forma rápida e efetiva, para garantir a proteção também do inocente ou do injustiçado. A oposição não se convenceu. Nada de novo, muito de promessa de campanha, a gente não viu e acompanhou uma iniciativa que de fato pudesse oferecer um mínimo de satisfação à opinião pública brasileira. Agora a pergunta que se faz, Karnal, é se essas medidas contra a corrupção vão ser aprovadas no Congresso Nacional. Acho que sim, acho que é um momento que o Congresso quer fazer isso, mas é curioso que, tal como disse o representante da oposição, nenhuma dessas medidas é totalmente nova. Dizer que é um pacote que inclui prisão de corruptos, a prisão de corruptos está prevista em todos os nossos códigos anteriores. Quer dizer, é uma situação política, não é um pacote novo. É uma maneira de dar satisfação ao que ocorreu domingo no Brasil e de passar para o outro lado, não? Então, é uma boa medida, se for implementada. A grande questão é que é uma medida essencialmente de propaganda política. Você acredita na votação dessas medidas? A ideia é boa, né? Criminalizar a Caixa 2, né? Não, várias ações muito boas. Tem várias coisas, né, no pacote que faz sentido do ponto de vista de enfrentar o problema da corrupção. Agora, como foi mencionado, eu acho que é importante chamar atenção para isso, né? Veja que a presidente Dilma tinha mencionado essas questões na campanha eleitoral.
portanto, mais de 6 meses atrás. Ela tinha mencionado depois no discurso de posse, no início do governo. Foi necessário a população ir às ruas, ter manifestações, para que, de novo, o governo parece que caísse na real e percebesse que, de fato, tem um foco extraordinariamente importante da atenção da opinião pública em torno do tema da corrupção. E aí vem um pacote. Que pacote? Que, de alguma maneira, não é, retoma uma série de proposições que já foram apresentadas no Congresso. Veja, William, há um outro detalhe que me chama a atenção. A presidente monta uma comissão, constitui uma comissão para fazer o acompanhamento e são, na verdade, pessoas de diferentes segmentos. É verdade que ela colocou, inclusive, o Ministério Público, mas não é propriamente uma comissão tratando com o Congresso. Numa situação como essa, em que ela depende do Congresso, não só para a aprovação dessas medidas, inclusive para a aprovação do ajuste fiscal, tem uma certa tensão entre o Executivo e o Legislativo. Ao invés do governo e da presidente dizer, olha, tem uma série de propostas do Congresso, nós queremos apoiar, queremos fortalecer e vamos trazer, aparece como se fosse um pacote de iniciativa estrita do Executivo. Acho que politicamente não é um bom caminho, não é? Que, aliás, percorre uma outra coisa que vem acontecendo na discussão da corrupção por parte do governo, que é de dizer, nós estamos combatendo a corrupção, veja que todas essas medidas que estão sendo tomadas, na verdade, as medidas que estão sendo tomadas e que fazem parte da Operação Lava Jato foram tomadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pela Justiça Federal, que não são instituições que estão sob controle e coordenação do Executivo. São parte das instituições que está se formando no Brasil de um sistema de integridade, às vezes com mais sucesso, às vezes com menos sucesso, não é? Mas um sistema de controle, de combate, de fiscalização da corrupção. Isto não depende da ação da presidente Dilma. Não se pode colocar as coisas dessa maneira. É uma forma de enganar a opinião pública quando você diz, eu estou fazendo uma coisa que, na verdade, são outras instituições que tomaram a iniciativa. E, aliás, tomaram a iniciativa e, por exemplo, encontraram pessoas do partido da presidente envolvidas na corrupção. Eu gostaria de ouvir alguma coisa da presidente, na voz da presidente, sobre o fato de que tenha pessoas do seu partido envolvidas. Como proceder diante disso? Acho que o Brasil merece explicação para essas coisas. Mas o governo tem dito muito que essas instituições se tornaram mais independentes e que não estão, nesse governo, colocando as questões, as investigações embaixo do tapete. Veja, William, se você acompanhar o processo de formação das instituições, não é? Quem estuda isso e acompanha chama sempre atenção para esse aspecto. Instituições não é uma coisa que, de repente, um governo faz ou uma personalidade organiza e traz à tona. É um lento processo de formação, de criação de procedimentos, estabelecimento de regimentos internos, de modos de atuar. Isso vem vindo, pelo menos, há 20 anos no Brasil. Veja que os casos de corrupção no Brasil não apareceram agora. Talvez o mensalão e o chamado caso da Petrobras sejam os casos mais agudos, não é? Mas nós temos tido problema de corrupção há muito tempo. Então, a reação de algumas instituições, a sua formação e a constituição da sua autonomia vem de mais tempo, não é de agora. Você concorda, Karnal, com isso? Independe de governo? Esse avanço que nós estamos tendo aí, passando, podemos dizer, entre aspas, passando o Brasil a limpo, né? Começando a punir empresários, corruptores, corruptos. Eu já toquei aqui e volto à questão que nós temos uma sociedade estruturalmente corrupta, muito conivente com a corrupção, desde o trânsito até o comércio de objetos comprados no exterior e trazidos para o Brasil, que uma parte das pessoas que, com toda razão, protesta contra a corrupção do governo, ignora esse caráter estrutural que atinge o país e histórico. A novidade deste momento é uma transparência maior, dada pela internet, dada pela publicação de várias coisas na internet, e isto está causando a sensação que nós vemos o período notavelmente mais corrupto da história, o que não é verdade. Nós temos uma sociedade estruturalmente corrupta em quase todos os níveis da corrupção, e o governo é a ponta do iceberg dessa sociedade. William, só uma observação sobre isso que o Karnal disse, que eu acho que é uma temática importante. Né? Eu penso que sim, eu também estou de acordo que você tem
concordância com atos de corrupção na própria sociedade. Mas eu acho que nós estamos tendo uma virada nessa cultura. De alguma maneira, começa a haver, por causa exatamente da democracia, mais informação, mais transparência, você começa a ter um debate sobre os efeitos que a corrupção tem, inclusive sobre políticas públicas, né? E acho que esse processo de aperfeiçoamento das instituições vai junto com a mudança da cultura. A cultura política são uma das coisas que mais duráveis numa sociedade. Demora para mudar. Mas quando você começa a ter sinais, inclusive exemplos, de alguma maneira, reflexos nas instituições, eu diria que tem pelo menos uma ponta de esperança para uma mudança positiva em relação a esse tema. O Tribunal de Contas da União aprova a proposta para que membros da Advocacia Geral da União e do Palácio do Planalto respondam por processos da Petrobras. A medida pode atingir a presidente Dilma Rousseff. Entre 2013 e 2010, Dilma presidiu o Conselho de Administração da estatal. A notícia chega junto com a avaliação do governo, a pior desde Fernando Collor. Em dezembro, 43% dos entrevistados consideravam o governo ótimo ou bom. Em fevereiro, eram 23%, agora são 13%. 33% disseram regular em dezembro, depois 33% e agora 24%. O governo estava ruim ou péssimo para 24% dos brasileiros. Em fevereiro, eram 44%, agora são 62%. É a maior taxa de reprovação de um presidente desde Fernando Collor, às vésperas do impeachment. Durante a campanha, ela mentiu para o povo brasileiro. Se ela tivesse dito a verdade, que ia que enfrentar problemas sérios com relação à economia, ela não disse nada disso. Resultado, um estelionato eleitoral agora a coloca sem autoridade moral para enfrentar os graves problemas do país. Toda pesquisa é um sentimento de um momento, né? A pessoa avalia, analisa e tal. Então, todo o trabalho que vai ser feito daqui para frente pode mudar os rumos da pesquisa, isso é normal. E em curto espaço de tempo, com certeza, estamos apostando nessa mudança desse cenário. Canal, o governo cai na aprovação da população e perde espaço no Congresso Nacional quando isso acontece? Possivelmente o Congresso tem a sabedoria de pular fora de qualquer barco que esteja afundando. Tirando capitães italianos, que são os primeiros a pular fora, aparentemente, o Congresso tem a sabedoria de estar ao lado daquele que lhe garanta a renovação do seu contrato de emprego. Então, a presidente Dilma terá apoio do Congresso quando isso parecer conveniente ao Congresso. E o PMDB, que achou este nicho maravilhoso de ser o segundo e não se queimar tanto por estar na ponta, é o primeiro a organizar essa debandada se necessário. Tudo vai depender do desempenho da economia, tudo vai depender da opinião pública, e a opinião pública é bastante volátil. A voz do povo é a voz de Deus, é um princípio democrático, mas Brecht nos lembrava que no primeiro plebiscito da história o povo optou por Barrabás e mandou crucificar Jesus. Moisés, como recuperar essa voz do povo, Moisés? Eu acho que o governo está fazendo uma tentativa de dar respostas, tomar medidas e tal. Acho que tem um lado positivo nisso, William, que é, de alguma maneira, do governo se sentir tocado e se sentir obrigado a responder. Isso é uma indicação, não é, de que as mobilizações, a participação, etc., tem algum efeito. Agora, na verdade, para mudar esse quadro, não é, são várias coisas, porque a crise que nós estamos vivendo, ou a crise política que o governo está vivendo, não é uma única crise, não é uma crise só de perda de legitimidade, que, aliás, é o caso, porque um presidente ou uma presidente que acaba de ser eleita, não é, e despenca completamente a sua avaliação nos números que nós vimos aí da pesquisa do Datafolha, é uma perda de legitimidade. Mas eu diria, além disso, você tem a crise econômica e você tem uma crise de relação, principalmente entre o Executivo e o Legislativo, portanto, uma crise institucional. E essas três dimensões estão muito imbricadas. O governo vai ter que ser capaz de, olhando, não é, de alguma maneira, separar cada aspecto, ter ação para cada dimensão. Eu suspeito, olhando o que aconteceu nesses últimos dias, não é, que o governo está um pouco sem rumo, não sabe bem em que direção ele vai. Talvez a medida mais positiva que tenha redundado desse processo tenha sido esse pacote anticorrupção,
não é? E que, como já eu tive a oportunidade de comentar antes, num certo sentido, retoma coisas que já estavam no Congresso. Mas veja que nas outras dimensões, né, o Karnal chamou atenção, por exemplo, para o que vem ocorrendo na educação, que, aliás, culminou com essa demissão do ex-ministro da Educação. Não é? Mas nós estamos vendo o problema ocorrer em várias áreas. Não é? Algumas das medidas que o governo tomou para poder reorganizar o ajuste fiscal conflita inteiramente com as orientações anteriores e com o que a presidente disse na campanha eleitoral. Ora, administrar e coordenar essa confusão, essa sequência de contradições e de conflito não é uma coisa tão simples. Eu não tenho visto no governo, não é, um perfil claro, nem da presidente, nem dos seus assessores, para enfrentar essa questão. Agora, claro, política é uma página aberta sempre, é uma obra aberta. Política, graças a Deus, não é uma coisa fechada. Então, é possível, os atores podem se modificar, os atores podem melhorar. Seria uma esperança, mas se você perguntar se eu sou otimista sobre isso, é o contrário, eu sou bastante pessimista. Passeatas, pneus incendiados e quilômetros de congestionamento. Grupos sem teto, aliás, foram às ruas em 9 estados para exigir moradias. Em São Paulo, as rodovias Regis Bittencourt e Raposo Tavares foram bloqueadas nos 2 sentidos logo pela manhã. Os protestos se espalharam por cidades do ABC e do interior do estado. Na capital, grupos marcharam por avenidas importantes e interromperam o trânsito. Na Zona Leste, os sem-teto colocaram fogo em bonecos que representavam políticos. As marginais Pinheiros e Tietê também foram interditadas. No Rio de Janeiro, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente de Resistência Urbana fecharam a Avenida do Contorno no sentido da ponte Rio-Niterói. Em Minas Gerais, as 2 pistas da BR-040 em Contagem foram bloqueadas. O dinheiro não dá para quase nada, entendeu? A gente não tem como comprar uma casa. Toda manifestação é válida, desde que ela não prejudique outra pessoa, o trabalhador, que é o meu caso. De acordo com a liderança nacional do movimento, também ocorreram protestos nos estados do Paraná, Ceará, Paraíba, Bahia, Espírito Santo e Tocantins. A principal reivindicação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é o início imediato da 3ª etapa do programa Minha Casa Minha Vida, que, segundo os manifestantes, foi barrado pelo ajuste fiscal do governo. Moradias com mais qualidade, melhor localizadas, do que as 2 versões anteriores do Minha Casa Minha Vida. De acordo com as estimativas do Ministério das Cidades, o país tem um déficit habitacional de 5,8 milhões de moradias. Já o MTST afirma que o número chega a 7 milhões. Na pauta de reivindicações, os sem-teto pedem ainda o controle social dos aluguéis e o combate à especulação imobiliária. No momento que o governo levanta os padrões de pagamento, né, os tetos, como se diz, né, ele está convalidando o aumento anterior. Então, o correto é o governo enfrentar isso e promover que os municípios façam o combate à especulação imobiliária. Os processos de desapropriação são demorados, os processos de aprovação também são demorados, e acaba passando tanto tempo que você tirou uma série de famílias desse déficit, mas acabam entrando outras famílias com necessidade de habitação. No último balanço divulgado pelos organizadores do MTST, afirmou que os protestos ocorreram em 3 estados e que foram realizados pelo menos 22 bloqueios nas rodovias do país. Karnal, o brasileiro tem que se acostumar aí ao longo do ano com esse tipo de manifestação, né? E aparentemente o palco delas são sempre as rodovias e as estradas, a pobre da Paulista, que é o palco de tudo, de bom e de mal em São Paulo, e bloquear o trânsito parece ser a grande forma de protesto. O direito de ir e vir se choca com outro direito constitucional, que é o de moradia, e cada um quer fazer valer a sua vontade. As relações do governo com a área social na era Lula eram aparentemente mais bem azeitadas do que agora. O governo do PT parece estar perdendo o controle sobre essas instituições como o MTST. Moisés. Então, eu acho que, em parte, isso tem que ver com o período democrático que nós estamos vivendo. Mais movimentos sociais querem, de alguma maneira, fazer a sua voz ser ouvida. Algumas pesquisas, William, que eu tenho conduzido na Universidade de São Paulo, mostram que isso vem num crescendo. Pesquisas realizadas em 2006 e 2014, pesquisas de opinião, mostram que você tem uma tendência
participar, por exemplo, em boicotes, participar em manifestações não autorizadas, ocupações de terreno, de vias públicas e, como o Karnal disse, inclusive de bloqueios, etc., mesmo de greves ilegais. Não é? No caso de boicotes, em 2006, 23% dos entrevistados admitiam a possibilidade de já ter participado ou de desejar participar em algum momento. Em 2014, isso pulou para 78%. Né? Manifestações não autorizadas, os que diziam que participaram ou gostariam de participar em 2006 eram 17%. Em 2014, isso chegou a 40%. Então, eu acho que sim, o país tem que, de alguma maneira, se acostumar, porque parte das condições democráticas abriram a possibilidade dessas manifestações. Agora, ao mesmo tempo, outro aspecto que está na base, na raiz, é que são carências, não é? O governo abre, por exemplo, um programa como esse da habitação e ele chama a atenção para o fato de que o Estado pode e deve, de alguma maneira, estar se propondo a atuar na área de carências muito forte. Isso cria uma enorme expectativa, né? E aí é evidente que aqueles que não são atendidos se organizam, se você tiver democracia, se você tiver liberdade, se organizam para cobrar. Então, esse é um elemento que eu acho que vai fazer parte da vida brasileira daqui para frente de uma maneira permanente. Agora, é interessante que qualquer problema hoje cai no colo do governo federal, né? Tem alguns problemas que são problemas municipais, né? Tem alguns problemas que são problemas do Estado, mas cai no colo do governo federal. Isso tem que ver, em parte, com uma cultura política que tende a centralizar tudo no governo, no Estado, né? E a imagem mais forte do Estado brasileiro é a do governo federal. Agora, você tem razão. Mesmo no caso de questões, por exemplo, de habitação, é claro que o município pode fazer muita coisa, não só na construção e eventualmente, com terrenos e programas, mas no ordenamento da vida urbana, não é? O que significa, portanto, controlar, por exemplo, a especulação imobiliária. Essa é uma tarefa municipal, não é estritamente federal. E tem outras coisas que diz respeito à responsabilidade do governo estadual. Não é? A seguir, a Justiça do Rio manda soltar acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade. E ainda uma forma de protesto que foi parar na TV americana, o panelaço.